Se alguém perguntar por que você escolheu vestir uma camiseta listrada ao invés de uma camiseta de cor lisa para ir ao trabalho, você provavelmente vai responder algo como: porque eu prefiro a camiseta listrada ou porque listras combinam comigo. E tudo parece perfeitamente em ordem. A decisão por aquela camiseta é total e somente sua, você diria. Se alguém te perguntar por que você votou no candidato A e não no candidato B, você diria que é porque as propostas de A condizem muito mais com seus ideais do que as propostas de B. A sensação de livre-arbítrio, de que você é o dono do seu próprio nariz, pode ser muito prazerosa, mas está com os dias contados. Em seu livro Homo Deus, o filósofo Yuval Noah Harari diz que a contradição entre livre-arbítrio e ciência contemporânea é um fato inegável, mas muitos preferem simplesmente ignorar. No século XIX, quando o Homo sapiens era visto como uma caixa preta indecifrável, se questionassem o motivo para um homem sacar uma faca e apunhalar alguém até a morte, responderiam que foi porque ele quis. Usou seu livre-arbítrio para tomar essa decisão. Porém, no século passado, quando abriram a caixa e descobriram que não existe nenhuma alma, livre-arbítrio ou superego, e sim uma rede surpreendente de neurônios e conexões sinápticas, neurocientistas passaram a dar uma resposta muito mais elaborada à mesma questão. Um homem comete assassinato devido a tais e tais processos eletroquímicos no cérebro, condicionados por sua carga genética, que por sua vez é um reflexo de anos de evolução e mutações casuais. O que Harari quer dizer é que o ser humano tem sim a capacidade de agir segundo seus desejos, mas não consegue controlar esses desejos. Quando uma reação em cadeia me faz querer apertar um botão vermelho ao invés do verde, eu sinto que realmente quis apertar o botão, o que é verdade. Mas o que as pessoas concluem de maneira equivocada é que eu escolhi querer apertar o botão, e isso é falso. Além disso, cientistas concluíram que eventos de escolha começam a acontecer dentro do cérebro antes mesmo que se tenha noção dessa vontade, o que faz do Homo sapiens um grande computador de carne e nossa consciência uma tela de monitor. Então, como qualquer computador que se preze, somos programáveis. Todos os dias somos bombardeados por notícias, manchetes, vídeos e imagens que funcionam como estímulos. Um estímulo é qualquer agente que incite a realização de algo, sempre gerando uma reação correspondente. A propaganda saturada de um determinado refrigerante me incita a comprar aquela marca da próxima vez que for ao mercado, por exemplo. Da mesma forma, eu estou certa em dizer que votei no candidato A porque quis, mas o que gerou esse desejo foram as incontáveis horas de boa propaganda em cima da imagem do candidato. Eu posso gostar de vestir camisetas listradas porque me sinto bem com minha aparência, mas não posso negar que fui diretamente influenciada pelos manequins, apresentadores e figuras públicas que insistem em dizer que listras são a moda do momento. É impossível fazer parte do mundo globalizado e não estar suscetível à manipulação midiática. Acontece que a propaganda sempre foi utilizada como uma manobra do capitalismo para conseguir o que quer, mas as taxas de sucesso nunca chegaram a 100%. Com a descoberta de que as escolhas dependem de uma série de fatores bio e neurológicos, ficou muito mais fácil manipular os padrões elétricos do cérebro para alcançar objetivos, como estudar e trabalhar com mais eficácia ou aprimorar sua concentração. Caso essa forma de manipulação se torne rotineira, o livre-arbítrio logo se transformará num conceito extremamente abstrato. Parafraseando o exemplo de Harari, se uma pessoa quer aprimorar suas habilidades no piano, mas nunca tem vontade suficiente, basta tomar uma pílula ou instalar um capacete que seu sistema nervoso passará a receber toda a descarga elétrica necessária para que o desejo de tocar piano surja, entre aspas, naturalmente. Vem ficando cada vez mais fácil moldar o ser humano, que até então parecia totalmente dono de si, para atender às necessidades do mundo globalizado. Como todo organismo é composto de uma montagem de algoritmos condicionados por genes e pressões ambientais, um algoritmo externo seria totalmente capaz de alterar as configurações daquele organismo, produzindo uma geração de homens mais fortes, inteligentes e adaptáveis, por exemplo. Alguns economistas predizem que, cedo ou tarde, humanos não melhorados serão completamente inúteis. Toda riqueza e poder poderá se concentrar nas mãos da minúscula elite proprietária dessas melhorias, criando uma desigualdade social e política nunca vista. O filme Gattaca, de 1997,
conta a história de Vincent, um jovem ambicioso que tem como objetivo de vida viajar para Titã, um satélite de Júpiter. A sociedade em Gattaca é dividida em duas classes sociais. Os filhos da ciência, ou válidos, são produtos da engenharia genética e eugenia social, e os filhos de Deus, ou inválidos, são produtos do acaso natural e submetidos às impurezas genéticas. Por pertencer à classe dos inválidos, Vincent assume a identidade de Jeremy Morrow, um válido que ficou paralítico após um acidente. A partir daí, Vincent inicia uma guerra não só contra Gattaca, mas contra si mesmo, já que qualquer fluido e restos corporais denunciam sua carga genética enfraquecida e inferior. As ameaças ao humanismo e à individualidade do homem não se encontram apenas na esfera política, mas também na religiosa. Segundo Harari, as novas tecnoreligiões surgiram pretendendo salvação e prosperidade por meio de algoritmos e modificações genéticas. As duas principais religiões que seguem essa lógica são conhecidas por tecno-humanismo e religião de dados. O tecno-humanismo prega que o Homo sapiens, como conhecemos, está cada vez mais ultrapassado e caminhando rumo à sua própria obsolescência. Se quisermos competir com os novos algoritmos não conscientes, devemos aprimorar a raça humana, criando o que Harari chama de Homo Deus, uma subespécie que mantém algumas características originais, mas ganha uma série de vantagens físicas e mentais. Essas vantagens permitiram que o homem experimentasse novos estados de consciência e se mantivessem firmes em várias circunstâncias. Ghost in the Shell é um anime lançado em 1995, baseado no mangá de mesmo nome. O cyberpunk se passa numa sociedade onde é bastante comum aplicar melhorias robóticas para cultivar cérebros mais potentes e corpos mais resistentes. Major Kusanagi, uma ciborgue muito avançada, é convocada para caçada em busca do mestre dos marionetes, um hacker que invade e controla o corpo de outras pessoas para seus próprios fins. A identidade de Major é constantemente questionada com base em uma série de discussões filosóficas. Há um empenho constante em descobrir o que permaneceu intocado após as alterações robóticas. Com tantas peças e impulsos artificiais, a ciborgue tem dificuldades em encontrar o que restou da sua humanidade e definir a sua própria identidade. Em um dos vários diálogos contemplativos do filme, ela divaga sobre os elementos que a compõem como indivíduo: aparência, voz, experiências, memórias. Seriam estes os diferenciais a serem valorizados para que a pessoa não seja apenas a cópia de um modelo, ou seriam essas as grades de uma prisão que impedem o indivíduo de aproveitar todo o seu potencial como espécie? O dataísmo, como ficou conhecida a religião dos dados, é um pouco mais ousada e tenta cortar de vez o cordão umbilical do humanismo. Ela prevê um mundo que não gira em torno dos desejos de nenhum humanoide e o único deus venerado são os dados. O dataísmo prega que o universo é um constante fluxo de dados, e a importância de qualquer entidade nesse universo depende da sua contribuição dentro do sistema. Durante uma viagem, sua função não é aproveitar a vista ou provar as comidas típicas do lugar, e sim publicar fotos e vídeos na rede. Só assim você se torna parte do sistema de processamento e sua experiência ganha algum significado. De maneira inconsciente, alimentamos um algoritmo externo que nos compreende melhor do que nós o entendemos. Com a ajuda da mídia e da propaganda, caminhamos cegamente rumo a uma distopia inevitável, onde nos tornamos estritamente dependentes da tecnologia. Para Harari, o homem estaria prestes a se tornar irrelevante, chegando a um ponto onde o fator humano será eliminado pela inteligência artificial. Se o que torna o homem superior a uma galinha é apenas sua capacidade de absorver mais dados e processá-los em algoritmos melhores, é totalmente plausível a criação de um sistema de processamento ainda mais eficiente, derrubando o homem do topo do pódio. Com a ajuda do Google Maps ou Waze, por exemplo, consigo chegar ao meu destino mais rapidamente e com mais facilidade, mas ao mesmo tempo estou dando autoridade ao algoritmo e deixando de lado minha habilidade de encontrar meu próprio caminho. No dia a dia, isso não parece problema algum. Pelo contrário, ajuda na otimização do tempo e facilita algumas tarefas. Porém, analisando a nível global, o ser humano vem perdendo a autonomia que tanto lutou para conseguir. O homem não é mais soberano de si mesmo, mas é resultado de uma série de algoritmos que o dominam sem que ele perceba. O dataísmo ameaça fazer ao Homo sapiens o que o Homo sapiens sempre fez a todos os outros animais: diminuir seu valor dentro da rede mundial, tomando todo o crédito pelas funções mais importantes.
E assim como um animal qualquer, depois de ser explorado e perder sua última gota de valor, o que lhe espera é a sua própria extinção.